Bom dia, jovens. Passando aqui para esclarecer um pouco sobre identidades trigonométricas. Uma vez que nós estamos resolvendo vários exercícios que usam trigonometria, estamos usando algumas relações que, como eu sempre falo, nas antigas, a gente aprendia isso no segundo grau, primeiro e segundo grau, né? Ensino fundamental e médio hoje, mas parece que não está sendo muito ensinado. Mas eu vou tentar resgatar alguma coisa, pelo menos aquelas que nós estamos usando mais frequentemente, né? que são usadas para resolver esses exercícios integrais. Bom, a primeira identidade que a gente deve conhecer é a relação fundamental da trigonometria, que é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. De onde vem isso? Isso vem da definição da trigonometria, desenvolvimento dessas funções trigonométricas no ciclo trigonométrico. Quando você tem o ciclo trigonométrico, que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, né? A gente chama de ciclo trigonométrico. Circunferência de raio 1. E aqui você define o seno nesse eixo, o eixo vertical, e o cosseno no eixo horizontal, tá certo? Daí você tem um arco, né? Um arco aqui, que medido em radianos, o arco está aqui, o arco X, né? Esse é o arco X, que corresponde ao ângulo X. Aqui o ângulo central X, quando você mede o arco em radianos. Por isso que a gente faz a medida em trigonometria em radianos, para coincidir o arco, o comprimento do arco, coincide com a medida do ângulo aqui central em radianos, tá bom? Bom, aí você define o seno é essa medida aqui, a projeção da extremidade do arco, vou colocar aqui a extremidade do arco, nesse lado é o seno, então é o cateto, é a mesma medida que tem aqui, ó, nesse cateto aqui, tá? Então esse é chamado de seno de x, é a medida desse cateto. E a projeção para baixo, eu já até fiz aqui, é chamado de cosseno de x. Essa outra medida é cosseno de x. Então você tem um triângulo, o raio do ciclo trigonométrico é 1, então você tem o seguinte triângulo, deixa eu destacar o triângulo aqui. Esse triângulo eu vou colocar um pouco maior aqui, né? É um triângulo, tá? Estou puxando esse triângulo para cá, para a gente ter uma ideia. Aqui é um triângulo retângulo, né? As projeções são ortogonais, aqui é um triângulo retângulo, tá? Não coloquei, fica muito carregada a figura, né? Aqui é um triângulo retângulo, esse triangulinho é esse. Então você tem as medidas 1 da hipotenusa, esse cateto aqui é o seno de x, e o cateto horizontal é cosseno de x. Aí você lembra da relação do triângulo retângulo, né? Relação de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então 1 ao quadrado, que é 1, é igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. 1 é igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é a relação fundamental da trigonometria. Então daí decorrem muitas outras, né? Como, por exemplo, se você dividir tudo, essas são relações que nós vamos usar ainda para resolver alguns exercícios. Já vou adiantar aqui. Se você usar essa relação fundamental combinada com a do arco cosseno duplo, cosseno 2x, você sabe que cosseno 2x, vamos lá. O cosseno de 2x, a gente sempre tem que ir voltando, né? Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Olha, bem parecido com a relação fundamental, né? Então você pode combinar essas duas para encontrar aquelas relações que nós já usamos para resolver alguns exercícios, do cosseno ao quadrado do seno ao quadrado, não é? Se você fizer assim, cosseno ao quadrado, vou encaixar aqui, vou enquadrar, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1, que é a relação fundamental, e a outra, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x igual ao cosseno de 2x. Se você somar
Eu vou somar e vou subtrair, tá? Na mesma tacada aqui, para a gente não se alongar muito. Se eu adicionar as duas equações, eu vou obter aqui 2 cosseno ao quadrado, e quando eu somo, cancela isso aqui. Seno menos seno vai embora, né? Vai ser igual a 1 mais cosseno 2x. Quando eu subtraio, cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado sai, aqui fica seno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então vai ficar 2 seno ao quadrado de x igual, aí eu estou subtraindo agora, 1 menos cosseno de 2x. Daí vem aquelas relações que nós usamos para resolver, por exemplo, esse exercício aqui, ó. Seno ao quadrado, o cosseno ao quadrado é metade de 1 mais cosseno de 2x. Então aqui, se você passar o 2 para o outro lado, você tem que cosseno ao quadrado de x é igual a meio de 1 mais cosseno de 2x. Então essa é uma relação que você usa muito, né? Naqueles exercícios que nós fizemos anteriormente de potências de cosseno e potências de seno, né? Assim, você tem também que seno ao quadrado de x é igual, passando 2 para cá, fica meio de 1 menos cosseno de 2x. Então, você tem as duas relações que foram usadas, por exemplo, para resolver o exercício aqui que nós temos aqui acima, né? Ó, cosseno ao quadrado nós usamos metade de 1 mais cosseno 2x, cosseno ao quadrado é metade de 1 mais cosseno 2x, e seno ao quadrado de x, faltou o x aqui, x é igual, seno ao quadrado de x é meio de 1 menos cosseno 2x. Seno ao quadrado de x é igual a meio de 1 menos cosseno 2x, tá bom? Aí, corrija aí, ficou muito apertadinho aqui. Bom, então, temos a relação fundamental da trigonometria, que a gente usa direto, né? Dela decorrem outras, né? Como combinado aqui com a relação do cosseno do arco duplo, né? O cosseno do arco duplo você sabe de onde vem, né? O cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Se você fizer A igual a B igual a x, trocar tudo aqui por x, você vai ter cosseno de x mais x, 2x, igual cosseno de x, cosseno de x. Aí vai ficar cosseno ao quadrado de x, menos seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x, que é o que te dá a relação do cosseno do arco duplo. Tá certo? Que é esse que nós partimos aqui. Uma vai puxando a outra, né? Uma identidade vai puxando outras. E, finalmente, para encerrar esse vídeo, tem uma relação que se desdobra em duas, na verdade, que nós vamos usar ainda mais nos próximos exercícios. Você tem a relação fundamental da trigonometria, né? Aí eu vou dividir ambos os membros por cosseno ao quadrado. Posso dividir por qualquer coisa, né? A gente já sabe, a menos que seja zero, né? Qualquer coisa diferente de zero. E a relação se mantém, a igualdade se mantém. Então, eu vou dividir aqui por cosseno ao quadrado. Vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado, dividido por cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, dividido por cosseno ao quadrado, igual a 1, sobre cosseno ao quadrado, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui? O que nós estamos fazendo? Você tem a relação fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, dividir todos os termos por cosseno ao quadrado de x, tá bom? Partindo dessa relação, dividir aqui por cosseno ao quadrado, por cosseno ao quadrado, por cosseno ao quadrado, não altera nada. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1, né? Mais seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, seno por cosseno, seno dividido por cosseno é tangente, vai ficar tangente ao quadrado. E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então, sempre tem um conhecimento anterior, né? Você tem que saber que a tangente é seno sobre cosseno,
tem que saber que a secante é 1 sobre cosseno, né? O inverso, é o número inverso. Não é função inversa, é o número, né? É o valor inverso. Bom, essa relação vai ser usada nos próximos exercícios, guarde aí. Ou você pode também escrever que secante ao quadrado é igual, ou melhor, que tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1, tá bom? É uma relação que às vezes você vai usar de duas formas, né? Uma tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado, consequentemente, tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1, passando 1 para o segundo membro. Bom, para início de conversa, aqui temos umas relações, as relações que, assim, de memória a gente usa muito para nas integrais trigonométricas e também quando a gente estudar o método da substituição trigonométrica. Isso aqui vai ser bem importante. Essa e a relação fundamental da trigonometria também, isso aqui vai estar sempre presente, né? Em qualquer situação, porque você vai usar, além de usar para resolver os problemas, você vai usar para gerar outras relações. Isso aqui é de praxe, né? Porque você começa tudo daqui, não é? Dessa definição que te dá a relação fundamental e daí vai derivando tudo, né? Bom, espero que supra alguma lacuna no conhecimento de vocês. Vamos usar essas relações para resolver algumas integrais. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.